Sejam bem-vindos ao canal de Deus oficial de Quixeramobim. Vamos para o momento mais importante, né? Nós já louvamos, bendizemos o nome do Senhor, né? Agora nós vamos ouvir a voz do Senhor, amém? E aí, irmãos, peço aos irmãos que abram a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deuteronômio capítulo 28, os versículos primeiros. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aí, irmãos, nós vamos falar sobre ouvir a voz de Deus, né? É algo muito importante que nós, diante do que vivemos nos dias atuais, diante do que nós ouvimos também aí sendo falado, nós precisamos entender que devemos ouvir apenas uma voz, e essa voz é a voz de Deus. Amém? Que neste momento nós possamos conectar com essa voz, pois aqui não sou eu falando, mas sim Deus falando a cada um de nós através da sua palavra. Quando nós falamos, abrimos a palavra de Deus, é Deus falando conosco, porque a palavra ela é viva. Louvado seja Deus, amém? Senhor meu Deus, poderoso e amado Pai, neste momento, Senhor, nós se apresentamos diante da Tua presença, para ouvir a Tua voz, Senhor. Usa-nos, Senhor, usa-me, Senhor, como instrumento Teu, para transmitir a Tua palavra segundo o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Que possamos sair daqui revestidos, fortalecidos, cheios do Teu poder sobre as nossas vidas, meu Pai. Assim fala com cada um de nós. Nós oramos com fé no nome de Jesus. Amém. E aí, irmãos, eu hoje meditando, pedindo a Deus para que o Senhor me mostrasse algo que pudesse trazer fortalecimento à igreja. E aí eu comecei a meditar nesse versículo que serve para o nosso crescimento espiritual. A palavra do Senhor aqui no capítulo 28 de Deuteronômio, o Senhor traz uma grande exortação para o povo. E aí o título do texto é até bênçãos decorrentes da obediência. E o versículo primeiro inicia-se dizendo assim: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Louvado seja Deus. E no verso 2 repete novamente dizendo: se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Louvado seja Deus. Então, o versículo, a palavra do Senhor, ela vem falando sobre ouvir atentamente a voz de Deus. Em outras traduções, a minha NVI tem dizendo que é se ouvirem diligentemente. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. E eu fui pesquisar o significado da palavra ouvir no hebraico, e ela tem um significado importante, né? Que é justamente obediência. Ouvir a Deus, ouvir a voz de Deus, é você obedecer. Aleluia. É você colocar em prática aquilo que o Senhor falou ao teu coração. Louvado seja Deus. É por isso que lá em Tiago vai dizer que nós não devemos ser só ouvintes, mas sim praticantes. Porque quem pratica, obedece. Louvado seja Deus. Aleluia. Então ouvir a voz do Senhor é muito mais do que vir assistir um culto. É muito mais do que sentar e dizer: eu ouvi aquilo da palavra de Deus, mas sim colocar aquilo que você aprendeu em prática. Louvado seja Deus. E quando, irmãos, nós entendemos o significado da palavra, faz todo sentido. Faz todo sentido naquilo que Jesus ele fala lá em João capítulo 10.
que Ele é o bom pastor. E as suas ovelhas que estão no seu aprisco, ouvem a voz do bom pastor, louvado seja Deus. Porque as ovelhas, elas seguem somente a voz do pastor. E é incrível, irmãos, a comparação que Jesus faz. E Ele diz que as ovelhas dele ouvem a sua voz. Nós não podemos ouvir qualquer voz. Nós não podemos ouvir e obedecer qualquer som que possa vir sobre a nossa vida, qualquer ensinamento que vem sobre as nossas vidas, mas nós precisamos saber quem está falando. E se é o Senhor que está falando, queridos irmãos, nós precisamos estar atentos à sua voz, louvado seja Deus. Nós precisamos inclinar os nossos ouvidos para ouvir o Senhor falar. Muitas vezes nós queremos falar para Deus os nossos problemas. Não é errado, não entenda isso como algo errado, mas nós só queremos falar. E há tanto tempo Deus quer falar conosco e nós não deixamos, não paramos, não queremos ouvir a sua voz. E o que Ele precisa primeiro fazer em nossa vida é nos tratar, é nos fazer se aproximar mais e mais dEle. O nosso coração não pode estar endurecido diante da voz do Senhor, porque se nós estivermos com o coração endurecido, quando o Senhor falar, nós não daremos ouvido. Mas quando o nosso coração está quebrantado, quando a nossa vida como vaso está vazio, sedento para beber do azeite que vem do alto, que vem de Deus, louvado seja o nome do Senhor, para se alimentar do pão da vida que é a palavra, quando nós estamos com esse desejo, quando estamos atentos para ouvir o Senhor falar, quando damos ouvido à sua voz, louvado seja Deus, nossa vida é transformada, é renovada, nosso coração é restaurado, é reconstruído novamente na presença do Senhor. Porque aquilo que foi quebrado, que foi maltratado pelo inimigo, o Senhor vem e restaura, louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, nós vemos na palavra de Deus, no capítulo 28, o Senhor trazendo um despertamento maravilhoso para o seu povo, para o povo hebreu, para o povo ali de Israel. O Senhor vinha trazendo palavras de bênçãos. Mas nós sabemos, irmãos, que diante dessas palavras lindas do Senhor, nós sabemos que este povo era um povo que tinha um coração endurecido. Nós sabemos aonde eles chegaram, porque Deus de várias maneiras falou, Deus de várias maneiras orientou o povo a seguir um caminho onde eles desfrutariam das bênçãos de Deus. Mas nós sabemos que em muitos momentos eles caíram, mas o Senhor mesmo assim continuava a estender a mão, a mostrar ao povo o caminho que eles deveriam seguir. E assim não é diferente hoje. O Senhor ainda insiste em falar com cada um de nós. O Senhor ainda insiste em fazer com que nós venhamos ouvir a sua vontade e seguir ela atentamente, louvado seja Deus. Porque as ovelhas do Senhor Jesus, elas ouvem a sua voz. Se você é ovelha de Cristo, se você é discípulo de Cristo, se você pertence a Cristo, sua vida está entregue a Cristo, nós precisamos ouvir a sua voz e obedecer, queridos irmãos. O ouvir é obedecer. E Cristo tem falado conosco através da sua palavra. Ele tem nos mostrado o caminho que nós devemos andar. E quando, irmãos, nós seguimos a voz do Senhor, nós seguimos as suas vontades, porque nós precisamos entender uma coisa: não é o Senhor que tem que se alinhar às nossas vontades. Não, estou indo por aqui, por esse caminho, então o Senhor tem que dar um jeito de fazer também com que a vontade dele venha andar por esse caminho. Não é assim.
o Senhor já tem um caminho preparado. O Senhor já tem caminhos, já tem planos traçados para a nossa vida. Porque antes mesmo que a gente pensasse em existir, Ele já era Deus. Aleluia! Ele é Deus, sempre foi e sempre será Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é, Ele foi, Ele é, Ele será. Louvado seja o nome do Senhor. Então Ele já sabe de tudo. Nós somos como crianças, onde ainda estamos aprendendo a viver em um mundo que está seguindo o curso para a condenação. Mas o Senhor, que já sabe todo o final da história, Ele quer nos levar no caminho da salvação. Louvado seja Deus. Esse caminho é estreito, igreja. Esse caminho não é um caminho que de qualquer jeito, de qualquer forma, você pode encontrar, você pode achar, pode caminhar por ele. Não é. Porque ele é estreito. Como o próprio Mestre Jesus fala, largos passos é o caminho que conduz à perdição. E são poucos que entram por ele? É poucos? É muitos. A palavra diz muitos. E estreito e apertado é o caminho que leva à salvação. E são muitos que acertam esse caminho, é verdade? É assim? Não, irmão. São poucos. Pouquíssimos. E para que a gente venha acertar esse caminho apertado, esse caminho estreito, essa porta estreita, que conduz à salvação, que conduz ao reino de Deus, nós precisamos ouvir a sua voz. Porque, irmãos, assim como Deus tem falado, tem a todo momento tentado nos orientar a andar por esse caminho que é estreito, assim também o inimigo tem falado. O inimigo tem maquinado em nossas mentes, em nossos corações, tem traçado estratégias para nos fazer cair no caminho largo, para nos desviar do caminho estreito. E a palavra do Senhor ela nos alerta e nos diz que nós devemos ser sóbrios, vigilantes. Precisamos ser prudentes. Precisamos tomar cuidado, porque não são todas as vozes que vêm de Deus. O inimigo também fala. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que ele está furioso porque sabe que pouco tempo lhe resta. E ele está neste mundo a todo custo querendo destruir a igreja, querendo destruir aqueles que servem a Deus. E qualquer coisa, muitas vezes, na casa do Senhor, tirando para nós hoje, não era diferente no tempo antigo. Hoje também qualquer coisa tem nos afastado de ouvir, de obedecer, de seguir a voz de Deus. Muitas coisas têm tirado a nossa atenção, que deveria ser devida, dada ao Senhor. São as ocupações, são os afazeres, são as distrações. São muitas coisas que tentam roubar e tomar o nosso pensamento, que deve estar ligado com o Senhor, a nossa mente, o nosso coração, que deve estar inclinado para o Senhor. E o inimigo, ele tem criado distrações, tem criado situações, tem preparado ciladas para tentar nos fazer se desviar da voz de Deus. Ele tem criado isso. Mas nós devemos saber, nós devemos entender que devemos prosseguir para o alto. Precisamos olhar para a frente. É como disse uma frase de um grande pregador: nós não podemos estar olhando, irmão, pelo retrovisor. Precisamos olhar pelo para-brisa, louvado seja Deus, porque o para-brisa é maior. O futuro que nos aguarda é maior. A herança, a promessa que Cristo nos deixou é maior. O inimigo, ele propõe, através da sua voz, ele propõe coisas boas, sedutoras, mas nós sabemos que no final é o quê? Como a palavra diz, no final é morte e destruição. É isso. Ele promete uma vida passageira, momentânea, de prazeres, felicidades.
de curtição, de momentos nessa vida que são bons por um momento, mas que levam à destruição. E o Senhor, Ele promete um caminho estreito, onde Jesus diz que nós passaríamos por aflições. Jesus diz: no mundo tereis aflições. Então não é fácil para o cristão, não será sempre bonança. E nós vivemos um tempo, irmão, onde o evangelho que tem sido propagado aí é onde você vai se dar bem, você vai receber bênçãos. E não é assim. E como a Amanda falou, e o texto que a nossa irmã Rita trouxe quarta-feira passada, a palavra do Senhor diz lá em Mateus que por causa de Cristo nós seremos odiados por muitos. Muitos maquinariam o mal sobre cada um de nós, por causa do amor de Cristo. E muitas vezes nós não entendemos porque passamos por certas situações. Mas precisamos entender que a promessa do Senhor é logo ali, louvado seja. A herança que o Senhor tem preparado para cada um de nós é logo ali, querida igreja. Cristo não recebeu aquela coroa de espinhos à toa, mas Ele recebeu provando o seu amor para com cada um de nós, provando que Ele pagou o preço. Ele pagou o preço impossível, impagável, que não havia ninguém na raça humana que pudesse substituir o seu lugar. Mas Ele, como Filho unigênito do Pai, Ele assumiu toda a culpa. A palavra do Senhor diz que Ele não tinha pecado, mas se fez pecado por cada um de nós. O seu sangue era puro. O seu sangue não havia nenhuma mancha de pecado. Mas Ele assumiu toda a nossa culpa. Ele levou sobre si todo o fardo, toda a culpa, toda a condenação que era minha e era sua. E lá em Colossenses vai dizer que Ele cancelou toda a dívida, louvado seja Deus. Ele cancelou todo o escrito de dívida que havia sobre cada um de nós. É muito lindo, irmãos, quando a gente escuta o versículo desse da palavra de Deus. Traz ânimo para o nosso coração. Outro versículo que me deixa impactado é aquele que diz lá em Hebreus que Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, Ele é o nosso substituto. É como, irmãos, ali no momento em que também Abraão foi levar o seu único filho para ser oferecido a Deus, como Deus pediu. Imagine ali a dor de Abraão em levar o seu filho Isaque para ser oferecido em holocausto a Deus. Seu único filho. Ali já era um prelúdio, né, irmão? Já era uma representação do que Cristo iria fazer. E ali Ele levou o seu filho. Mas Deus, para mostrar que nós devemos ouvir a sua voz e seguir atentamente a sua instrução, louvado seja Deus. E assim Abraão foi, crendo na provisão do Senhor. E ali o Senhor proveu, enviando um cordeiro, louvado seja Deus. Mostrando que também nos dias vindouros, no dia que nós sabemos, nos dias que a gente já sabe que se cumpriu, que Cristo já veio, o Cordeiro Pascual, diz a palavra do Senhor, que assumiu toda a culpa, onde Cristo derramou o seu sangue não de bodes, não de ovelhas, não de bois, mas sim do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus. Sangue de Cristo que foi derramado por cada um de nós, para nos remir, irmãos, de toda a culpa, de todo o pecado. E como diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que portanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Porque o Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. O povo naquela época falhou. Eles não ouviram atentamente a voz de Deus. O Senhor, nessa parte, nesse trecho, Ele fala umas 3 vezes, se ouvirem, se obedecerem. Ele fala umas 3 vezes nesses versículos iniciais, que o povo deveria ouvir a sua voz.
Mas nós sabemos que mesmo o Senhor dando ênfase a tudo isso, o povo não ouviu a voz de Deus. E aí foi perda. E assim acontece com cada um de nós. O Senhor planejava bênçãos para o povo, mas o Senhor também nos deu o livre-arbítrio. O Senhor nos deu a liberdade de escolher, mas Ele propõe bênção, Ele propõe vida, Ele propõe um caminho reto, Ele propõe um caminho que leva ao céu. Glória a Deus. E para que a gente venha entender e caminhar nesse caminho, precisamos ouvir a voz de Deus. Aleluia. E para concluir, irmãos, como nós ouvimos a voz de Deus? Tem muita gente que diz: rapaz, eu vou para a igreja, tomara que o irmão traga uma revelação para mim, tomara que o irmão profetize sobre a minha vida. Querido, se você quer ouvir Deus falar contigo, Deus falar os planos que Ele tem para a tua vida, abra a palavra do Senhor. Aleluia. Abra a palavra de Deus, que você vai ouvir o que Deus tem a revelar ao teu coração. Aleluia. Eu peço os irmãos que abram comigo lá em Jeremias, para a gente encerrar. Jeremias, passagem conhecida. Agora eu estou confundindo se é o capítulo 29 e o versículo 11. Acertei, ô glória a Deus. Acertei cheio, viu, irmão? Glória a Deus. Capítulo 29, versículo 11. Olha o que o Senhor fala. Falou para o povo de Israel, insistindo com eles a ouvirem a sua voz. E hoje Ele fala também a nós, para fazermos diferente daquele povo, irmão. Para não seguirmos o mesmo caminho daquele povo. E o Senhor diz assim para mim e para você: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E o verso 12 conclui dizendo, irmãos, para a gente fechar: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Louvado seja o nome do Senhor. Quer que o Senhor ouça a sua oração? Primeiro escute o Senhor falar contigo. Primeiro obedeça a voz de Deus, porque Ele vai sim atender o teu clamor e responder do alto. Aleluia. Porque Ele sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Ele sabe da nossa vida. Ele sabe que o que queremos é viver em paz e seguir o caminho da salvação. Então, irmãos, não adianta tentar acertar chutando para um lado ou para o outro, mas olha para Cristo, ouve a voz de Cristo, que Ele vai conduzir a sua ovelha, o seu rebanho, no caminho da salvação. É essa a mensagem, é esta a palavra que o Senhor nos dá nesta noite. Serve para mim, irmãos, serve para mim também. Como a nossa irmã Rita sempre fala, sempre bate primeiro na gente, né, irmão? Bate primeiro na gente. Então que possamos neste momento, a partir de hoje, não agir do nosso jeito, mas ouvir a voz do Senhor. Porque o jeito dele, a vontade dele, é sempre melhor do que a nossa. Amém? Desde já eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, né? Agradecer a presença da nossa irmã Sofia. Que Deus abençoe, irmã. Escute a voz de Deus. Deus tem falado contigo. Que você continue estando aqui, ouvindo a voz do Senhor. E que o Senhor trabalhe no seu coração, em cada irmão, em cada pessoa aqui presente. Amém? Então, desde já eu convido a nossa irmã Rita para fazer a oração final, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor, irmãos, nos dê uma semana abençoada na presença dEle e nos fortaleça, para que diante dos levantes do inimigo, Ele venha nos dar força para continuar marchando. Amém? Glória a Deus.